Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. E lembrando que todas as quartas, o Escute Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra. Hoje aqui quem fala sou eu, Lara, aluna do curso de graduação de saúde coletiva da Universidade Federal de Uberlândia. E eu, Patrick, estudante de enfermagem também da UFA. Para continuar falando sobre a cultura do Islã, continuamos aqui com os nossos convidados, Gabriela Luz e Nicomedes. Sejam muito bem-vindos novamente para a gente falar sobre esse tema maravilhoso e que vamos destrinchar mais ainda do que o episódio passado. No episódio anterior, a gente teve a oportunidade de conhecer a trajetória dos nossos convidados e entender como o Islã entrou na vida de cada um deles. Conversaremos, sobre a história do Islã Baeté, a passagem do freestyle para a poesia falada, a relação do hip hop e as mudanças da cena em Uberlândia aí por volta de 2019. E nesse episódio vamos compreender como o Islã ultrapassa o formato da competição e se torna um espaço de encontro, escuta e formação. Também vamos conversar sobre pertencimento, memória coletiva, educação, comunicação e sobre a força da palavra na afirmação de narrativas negras e periféricas. Afinal, o que acontece quando alguém descobre que sua história também pode ocupar o centro da roda? É sobre isso que vamos falar hoje nesse episódio. Então vamos começar a direcionar nossas perguntas, muitas informações, curiosidades para a gente aprender aqui hoje. Olha só, perguntas direcionadas para os dois, primeiro para o Nicomedes. Muitas pessoas conhecem o Islã apenas como uma competição de poesia. Quando vocês o definem, como uma tecnologia social de encontro, o que isso significa na prática? O que se constrói entre quem apresenta, quem escuta e quem avalia? Como que é essa relação toda, João? Eu acho que é uma relação assim que ela parte muito, pelo menos vou dizer um pouco pra mim, porque quando eu comecei, por exemplo, nas batalhas, você pensa, nossa, batalha de rima e tudo, tudo que traz essa coisa, da competição, você fica um pouco apreensivo, você fica um pouco, nossa, será que, como vai ser e tudo mais. Mas eu acho que diferente, por exemplo, da batalha do Islã, a batalha você vê um pouco mais de, vamos dizer assim, se você vai como público, você vai ver uma coisa mais de entretenimento, Já no Islã você já vai ver uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais trazendo ali pro lado íntimo, Porque quando a gente fala essa questão das poesias, traz muito isso, muito da intimidade, muito das realidades, Eu acho que como rapper, eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas falam de suas realidades, suas vidas, de traumas, assim. Então ele é um espaço que ele acaba sendo realmente um lugar de muito desse acolhimento e de afeto. Eu acho que o afeto dentro do Islã é algo muito, muito importante, assim, de todos os lugares que eu já fui recitar, não só dentro de Uberlândia, mas outras cidades também, sempre fui muito bem recebido. O afeto das pessoas dentro do Islã, de Islam Masters, de outros poetas e poetisas também, de outros Islamers, ele é muito legal. Então, eu acho que esse é o principal, assim, é o afeto que as pessoas encontram lá dentro, porque às vezes fica muito isso, porque a gente fala que, claro, que as poesias podem ser de vários e vários temas, mas na sua maioria são muitas poesias de dores, poesias de vivências dessas pessoas. Então a gente poder ouvir, poder acolher, Eu lembro a primeira vez que eu recitei e fui acolhido, isso foi muito legal, das pessoas poder olhar na sua fala e falar, nossa, passei por algo parecido. Então isso acaba conectando muito as pessoas dentro do Islã, e para mim é o principal diferencial, Porque mesmo com essa questão da competição em si, que ela não sai, eu particularmente sempre gostei muito de competir, eu também olhei muito para esse outro lado também. Então às vezes para quem é islamer, o primeiro lugar ele não é o objetivo principal, assim, Às vezes ele só quer ir ali para recitar e tirar algo que tá dentro dele ali, que tá às vezes incomodando, algo que tá entalado na garganta, que você precisa falar, você precisa soltar, E acho que a performance do Islã traz muito isso também, Porque a gente pode performar a nossa poesia, pode trazer formas de poder recitar diferentes do que é o comum, do que é o tradicional da poesia. E isso faz com certeza que o Islã ele seja realmente um ponto de encontro das pessoas, de poder falar de seus amores, de suas dores, daquilo que incomoda, do que não incomoda também, de tirar uma onda também, por que não, mas com certeza o afeto, acho que é a palavra que se encaixa, assim, de poder
ser abraçado, ser acolhido, não só pela poesia do próximo, né? Mas também a sua poesia de poder acolher o próximo. Isso faz toda a diferença, né? Quando você é acolhido. E você, Gabriela, como que você entende essa construção, né? De quem apresenta, quem escuta e quem avalia? Então, aí, nesse caso, né, quando a gente fala o Islã é uma tecnologia social de encontro, Sim. a gente está dizendo isso, né? Que ele cria uma estrutura simples, mas que é muito potente. As pessoas estão ali em roda, né? Estão se ouvindo. E enquanto o João está falando, eu estou aqui pensando também... psicologicamente, se a gente for pensar no papel da arte enquanto assim sublimação, né, das nossas dores e tal, ou das nossas experiências em geral, você tem aquele momento da sua criação, né, que é onde você elabora, você organiza sentimentos, pensamentos, revoltas que tem dentro de você sobre a sua vivência. Então, eu vivo, sei lá, uma situação de assédio todo dia no ônibus quando tô indo para a escola. Sou parado pela polícia toda vez que eu saio de casa, então eu tenho que mostrar meu documento, você vê aquilo, não como... Você vê aquilo pelo micro, que é o que você vive, e também pelo macro, que são as questões sociais, né? Que também com a internet e tal, todo mundo hoje tem mais acesso a esse tipo de informação. E aí o Islã, a poesia, né? A arte em geral, mas no caso que a gente está falando aqui, a poesia ela vai sublimar isso, né? Vai juntar isso. E aí você traz ali para a roda aquilo que você passa, aquilo que você sente. Às vezes você dá um conselho ou não, ou você só fala mesmo. E quem está ouvindo pode ter diversas reações, né? Pode pensar, nossa, então é isso que às vezes acontece comigo? Nunca tinha pensado assim. Ou então, meu Deus, tem gente passando por isso. Nossa, então tem toda uma, né, são todas possibilidades, assim. Então, por exemplo, já vivenciei situações da gente estar lá na Praça Clarimundo Carneiro, que é uma área nobre, né, de edifícios ali, e a gente está fazendo Islã a fim de tarde, domingo. Então vem gente passeando com cachorro, né, velhinhas, pessoas, e a pessoa tá vendo ali, nossa, o que é isso que tá acontecendo? Então, de repente, tem uma pessoa ali de condomínio escutando um jovem de periferia conversando sobre as dores dele, mas num discurso que é para ser ouvido e que é sobre ele, né? Então, traz aquela pessoa se abrindo para falar da vida dela, ela também provoca uma abertura no outro para ouvir. E isso é muito... até arrepio. É muito potente e é muito bonito esse tipo de encontro. Então, você traz o mais profundo de você e com a certeza de que você vai encontrar um local de acolhimento. E aí, sobre as notas, né, a gente até brinca. Todo Islã vai ter isso também, é uma coisa que se encontra. Então, deu um 10, todo mundo, uhul, Mas a gente incentiva, a gente que é Islã Master, né, os apresentadores, quando alguém dá uma nota menor que 10, 9.9, 9.7, aí o público grita, credo! Dá uma vaiada também. Brincando, assim. Dando uma pressão ali, uma coisa mais legal, para deixar o clima mais tranquilo também, né? Sim. Então, é um acolhimento. E isso que o João falou da competição também. Eu não sou uma pessoa muito competitiva, mas eu gosto de ir lá competir. E aí, muitas vezes, eu nem sei em que lugar eu fiquei. Não fico pensando, eu tirei nota tal, poeta tal. Porque tem outras coisas muito mais importantes acontecendo, sabe? Aí eu fico pensando. Isso pra mim já é importante, né? Eu não faço a conta. Senão eu fico também pensando nisso. Gente, perfeito. E pergunta também pra Gabriela. Muitas pessoas, elas não se reconhecem nos circuitos tradicionais da literatura. Como que o Islã, ele ajuda alguém a perceber o valor da própria história, transformar a experiência em palavra e encontrar o pertencimento em uma comunidade? Então, você falou dessa história, né? De alguém de condomínio escutando alguém que tá extremamente marginalizado pela sociedade, né? Também que você fura a bolha, assim, na força mesmo. A pessoa vai escutar aquilo. Então, puder falar mais um pouquinho mais sobre isso? Eu não diria nem na força, eu diria no afeto, assim, no encanto. Porque quando você traz uma situação em forma de poesia, você tem todo um cuidado com a palavra, com o ritmo. Então, eu, por exemplo, que tenho um histórico muito longo de escrever poesia. A gente escreve o poema, tem, né, as rimas e tal, mas quando você vai escrever algo para ser falado em voz alta, é diferente, né, João? Completamente. Você presta mais atenção nos sons das palavras, né, nas aliterações,
no som que a palavra vai produzir quando você vai falar ela, porque no Islã a gente não pode cantar, não pode usar instrumento, então a palavra é um instrumento. Então assim, a gente encanta, né? Não é nem a força, a gente... A pessoa tá vendo ali aquele ritmo, aquela coisa acontecendo, e ela vem ver o que é isso. Aí de repente ela tá escutando uma ideia nova, né? Que ela nunca pensou que em ela não escutar. pensou. Isso E é muito assim, agora pelo outro lado também, as pessoas às vezes chegam no Islã acreditando que a literatura é uma coisa distante, né? Que é feita por gente que escreve livro, que tem uma linguagem específica. Então, teve até na época, assim, ali para 2016 também, quando começaram a colocar Nego Drama, né? Dos Racionais em provas de vestibular como poesia. Olha, isso aqui é um poema, gente, Nego Drama, sabia? E então a pessoa fica assim, meu Deus, então eu já li um poema, eu sei falar um poema inteiro, né? E era esse movimento também que a gente gostava muito de fazer com a galera da Batalha de Rima, né? Tipo, Sim. mano, o que vocês fazem é poesia também, vamos, né? Todo mundo junto e tal. Então, é isso, a literatura deixa de ser essa coisa que vem só de fora e vai sendo uma possibilidade de autoria, né? Quem escreve organiza a experiência, dá nome para o que aconteceu. E o pertencimento vem quando essa profundidade que você traz, ela encontra reconhecimento. Então, não é que assim, todas as histórias são iguais, mas todas as histórias têm espaço, né? E aí, vamos falar muito de dor, mas igual o João citou também, a gente fala de amor. Eu, às vezes, me sentia meio mal de falar de amor em Islã. Eu sou meio romântica, assim, eu adoro escrever poeminha bonito, sabe? E aí eu falava às vezes, gente, vou falar um poema de amor, porque em tempo de tanta discórdia, de tanto ódio, amar também é revolucionário, né? Nós, tipo assim, eu posso amar, você também pode, vamos tentar, né? Vamos encontrar essa liberdade, essa autoestima, né? Essa vontade, essa coisa de, eu mereço também viver uma coisa bonita. Sim, perfeito. Quando você fala do afeto também, né? Que não é a força, não é o afeto. Eu acho isso muito perfeito também. É o que a gente precisa, às vezes. De um pouco de afeto pra gente conseguir ou lidar com a dor também, ou conseguir ajudar o outro que tá precisando também, né? Então, eu acho isso, a sua fala perfeita. Nicomedes, e você? Como que você percebe a contribuição do Islã para fortalecer identidades e narrativas negras e periféricas? Existe algum encontro, um poema, um momento de batalha que tenha marcado especialmente a sua trajetória? Você poderia compartilhar com a gente alguma experiência pessoal nesse sentido? Nossa, demais. Meu Deus. Então escolhe aí o top 1 da sua lista. Tem vários, assim, mas eu acho que tem um momento, assim, muito específico, que foi no Islã Triângulo, em Uberaba, que eu fui com a Priscila, e foi muito legal, né? Que foi a primeira vez que eu fui representando fora, né, de Uberlândia, e eu tava muito ansioso, assim, nossa, né? Nossa, é a poetisa de Uberaba, de Patos de Minas e tudo. E eu falei, nossa, né? Como que vai ser, né? Fiquei naquela ansiedade. E esse slam foi muito legal, assim, né? Porque igual a Gabi falou das notas e tudo, né? Nesse dia eu recebi um 8,3. E uma poesia, e eu fiquei, assim, incrédulo, assim. Falei, gente, como que pode uma pessoa dar 8,3, assim, né? E aí eu lembro que nesse Slam Triângulo eu fiquei em 4º lugar, né? Eu lembro mesmo, assim, de verdade. Marcou. Competição. Marca muito, assim, né? Aí eu lembro que eu fiquei em 4º lugar e teve uma rodada extra de desempate, né? Eu lembro que tava o Elton Sabino nessa rodada de desempate, tava outras 2 poetisas. E aí ficou eu e a Priscila ali. E eu lembro que ter feito 2 rodadas de desempate. Só que desde a primeira rodada de desempate, desde a primeira poesia, eu comecei a chorar copiosamente, porque as poesias estavam muito bonitas, eu me identificando com várias delas, assim. E aí, quando eu lembro que eu fui para um lugar, assim, né, de onde estava acontecendo o slam, sentei e fiquei ali sentado, vendo e chorando, assim, né, chorando igual uma criança, de fato, assim, né, de soluçar. E aí, quando menos esperava, assim, a Priscila chegou, sentou do meu lado, chorando também da mesma forma. E a gente foi daquele ritmo até o final do slam, porque foi muito, muito emocionante. Muito. Foi lindo, assim, maravilhoso. E eu não esqueço isso, porque foi um momento, assim, que eu falei, cara, eu acho que eu nunca me identifiquei tanto, assim, com outras falas, com outras poesias dentro de um slam. Já tinha participado de vários do Aberté,
identificado com vários, até de pessoas conhecidas também, que recitam também, mas naquele momento foi algo assim muito especial. Eu lembro que no dia eu chorei tanto, que depois que teve o slam, o pessoal saiu para dar um rolê, eu não quis, eu fiquei e dormi, porque eu não tava conta, não tinha emocional para sair, assim, o tanto que eu tava impactado, assim. Então, eu acho que foi um dos momentos mais especiais, assim, que eu tive com a poesia, que foi um momento, assim, que eu falei, acho que assim, o rap, ele me emociona muito. Eu falo que minha relação com o rap, ela é uma relação extremamente íntima, que o rap, ele salva minha vida todos os dias, desde que eu tenho 14 anos de idade. O rap, ele é pra mim uma grande fonte, assim, pra mim estar vivo, de fato. Mas naquele dia eu falei, poxa, o slam, ele é realmente algo, assim, incomparável. A gente poder ouvir as pessoas recitando e o sentimento das pessoas ali na poesia é algo que é indescritível, assim, é só sentir mesmo e ser feliz. Ai, que lindo. Gabriela, você realiza ações formativas em escolas, universidades e espaços culturais. Como essas atividades são construídas e que mudanças você percebe nos estudantes quando eles deixam de apenas serem leitores e passam a se reconhecer como autores e performers? Então, eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente chega numa escola ou em oficinas na universidade para falar de poesia, de palavra, até mesmo num cursinho, por exemplo, já dei aula de redação para o Enem. Eu acho que o primeiro cuidado tem que ser você chegar lá e falar, olha, gente, estou ensinando para você uma linguagem formal, às vezes, né? Você pode usar assim, assim. Então, eu vou falar primeiro de redação do Enem aqui, que eu já ensinei. Gente, estou ensinando para vocês que a gente vai escrever nós vamos e não nós vai. Porque no Enem é importante que seja assim. Mas você não vai chegar em casa e falar para sua mãe que não é para falar nós vai, porque ela está se comunicando daquela forma. Então, eu acho que tem esse primeiro cuidado que é de entender o lugar de cada linguagem, né? E de que você, de que você não é menor por falar de certa forma e que você também não vai ser maior ou melhor que os outros por falar de outra forma mais formal ou de conseguir organizar seus pensamentos, né? Enfim, escrever um poema. Então, a gente também vai procurando desmontar essa ideia de que escrever é um dom, de que é reservado para poucas pessoas, porque todo mundo escreve, né? Hoje em dia, a gente escreve o dia inteiro, a gente está no WhatsApp, a gente está na internet, então todo mundo lê e escreve. Todo mundo já deve ter tido um diário ou escrito alguma coisinha ou outra, então muita gente chega às vezes, né, João, no slam, assim, ai, tem um negocinho aqui que eu já escrevi, mas como é que as pessoas falam? Eu já escrevi um negócio, mas eu não escrevo. Eu escrevi, mas eu não escrevo. Eu escrevi, mas eu não escrevo. Aí a pessoa vai ler, você fica assim, meu Deus, ainda bem que leu, sabe? Então, eu sempre puxei muito, assim, as pessoas com esse acolhimento. Eu sou professora, né? Então, assim, esse acolhimento, essa simpatia, vamos que vamos, gente, encorajando. Então, a gente vai também, depois da parte da poesia, né? Nas oficinas de slam. Então, depois que a gente desmonta essa ideia de que escrever não é só um dom que é reservado para certas pessoas e tal, a gente também pode partir da oralidade, das lembranças, do cotidiano, do bairro, das experiências que a pessoa já carrega. E é daí que vem, né, a riqueza. Porque a técnica é importante, mas ela vai vir ampliar a expressão. E não dizer que a pessoa só pode escrever depois de dominar certas regras, né? Então, eu brinquei que eu falei da redação do Enem para dar um exemplo de linguagem formal, mas no slam a linguagem a linguagem formal não é uma prioridade. A prioridade é você se expressar, e o que dá muito certo é você conseguir usar figuras de linguagem, né, rimar, ter um ritmo na sua palavra falada. Então, tudo isso a gente vai ensinando nessas oficinas. E aos poucos a gente vai trabalhando isso, criação, leitura em voz alta, ritmo, presença, escuta. Então, é muito bonito quando você vê nos estudantes deixando de perguntar assim, será que isso aqui tá certo? Eu posso falar isso? E falando assim, como que eu quero dizer isso? Então, né, tenho essa experiência aqui, mas como que eu vou dizê-la, né, de uma forma legal? Então, já está pensando na forma. Então, ele já não é mais receptor, ele vai se tornando autor. E aí, quando vão se apresentando, né, eles ficam com vergonha, né, estudante de ensino médio, assim, uns para os outros. Geralmente, eu gosto de separar mulheres também, porque aí elas trazem as temáticas delas com mais segurança. E meninas, né, assim, moças. E é isso. Aí, quando eles se apresentam, começa com vergonha, mas aí tem esse encorajamento e isso vai fortalecendo a autonomia, a autoestima e essa capacidade de reconhecer valor tanto na própria história quanto nas histórias dos colegas. Ai, que
Perfeito, também acho que é muito bom já ter essa influência do ensino médio também, né? E é um momento tão que a pessoa tá transformando tanto, né? Que eles estão descobrindo várias coisas. Eu acho que é um momento, assim, muito primordial pra você descobrir e conseguir achar meio também de se expressar. E, Nicomedes, a gente falou aqui que você circula também por várias áreas, então poesia, música, discotecagem. Como que essa diferente plataforma ela pode ampliar a visibilidade dos artistas periféricos e também disputar o sentido das histórias contadas sobre a cultura negra em Uberlândia? Olha, em Uberlândia a gente tem uma cultura não só negra, eu acho uma cultura periférica muito rica, né? A gente tem, por exemplo, a Congada, né, que eu acho que para mim é o principal exemplo de resistência, porque quando a gente fala principalmente de cultura negra, seja ela dentro da música, seja ela dentro de outras artes também, a gente está falando de uma resistência muito grande. A gente está falando de um movimento que busca todos os dias um reconhecimento que ele não acontece. É um movimento que está sempre se reafirmando dentro de todos os espaços que está. E para mim foi muito engraçado assim como as coisas ocorreram, né? Porque foi uma coisa ligando a outra, né? Então eu já tinha o rap ali como referência, tinha o freestyle. Quando eu vi, eu já estava escrevendo. E quando eu menos esperava, eu já estava discotecando e tudo. Então foi tudo acontecendo. Uma coisa foi levando a outra, né? Então isso para mim foi muito interessante. E acho que, pelo menos assim, no ponto assim, para mim como slammer, como um produtor cultural de certa forma também, eu acho que é dentro também desse espaço de se descobrir, né? Porque eu, por exemplo, sempre gostei muito de música em geral, sempre gostei muito, assim, né? Eu até brinco, assim, que tem música, assim, que as pessoas falam assim, eu não acredito, mas isso aí pra mim traz um sentimento, uma emoção que para as pessoas às vezes não é nada, mas pra mim é tudo, né? Então, por exemplo, eu lembro de um slam que teve aqui na UFO, até, que eu participei, um dos primeiros, e que a premiação eram livros, né? E eu nunca tinha ganhado um livro, assim, de premiação de nada, assim, da minha vida, né? E aí eu ganhei um livro e falei, puxa, olha só, né? É um incentivo isso daqui, né? Que muitas das batalhas que a gente frequentava, a gente tinha de premiação, por exemplo, no Coreto, lá no começo, a gente não tinha premiação, né? Às vezes, por exemplo, tinha um MC que pô, chegou lá na praça só com a passagem da ida, né? Então a gente ia lá e fazia uma vaquinha e se aquele MC às vezes não ganhasse, a gente ia lá e dava a grana pra ele voltar, sabe? Quantas vezes eu vi a própria RJ falar, não, eu vou bancar pra você voltar e tudo. Então, quando eu fui vendo tudo isso, né, porque às vezes o que falta muito é o incentivo, né? O fato de você ter um combustível pra você fazer. E à medida que eu fui participando, à medida que eu tava dentro, eu fui ganhando mais esse combustível. E não só aquele combustível que eu tinha da vontade de falar e de escrever e da revolta de soltar tudo que eu queria falar, sabe? Né? Então, eu cheguei lá falando poesia de revolta, mas, por exemplo, quando eu fui pro Slam Triângulo, eu recitei uma poesia de amor, né? Então, eu falei, poxa, acho que isso também acaba incentivando a gente para isso, né? E hoje eu até falo com meus amigos, né, que eu vou parar um pouco de escrever da revolta e começar a falar de outras coisas, né, porque eu já tô começando a falar, acho que tem umas coisas legais de falar também, né, e acho que é isso também, né, acho que o Uberlândia é uma mina de ouro de artistas, né, em todas as áreas, dentro da música, dentro de artes plásticas, dentro, assim, eu acho que hoje a cidade de Uberlândia, ela honra de fato o nome de Minas Gerais, assim, que de fato é uma mina de ouro pra tudo, assim, né? Não só a arte, né? A gente for olhar em todas as áreas, Uberlândia tem alguém ali que ou é referência ou tá sendo uma pessoa que tá se destacando de alguma forma. Sim. E acho que principalmente pro movimento hip hop, pro movimento slam, é esse espaço, né? Hoje a gente tem pessoas, né, como a Malu, a Johanna, que são pessoas que estão à frente de slam e que são extremamente talentosas, assim, né? A Malu, eu lembro quando eu conheci ela, eu falei, poxa, a menina dá aula de inglês e de repente tá aqui na poesia, falando um tantão aqui, deixando a gente de boca aberta. A Johanna, eu conheci ela através da poesia, mas vi ela a primeira vez cantando, falei, que voz é essa, sabe? E André Félix, a Madu, quando trouxe o movimento lá de Tuiutaba, eu falei, Tuiutaba, a galera tá forte desse jeito, sabe? Tem gente boa pra caramba. E não dá pra não citar
nomes aqui da cidade que eu tenho como referência, né? Primeiro o Dru, que eu acho que foi o primeiro cara, assim, que fez eu querer rimar de verdade, assim. Eu lembro de ver ele batalhando lá em 2013, ele e a Lua batalhando, nossa, sangue pra tudo quanto é lado, assim, os dois rimando um tantão. Eu falei, cara, é isso aqui, cara. Tem também o Discool, né, com a galera que canta, o Nock, o Magrão, e fora outros nomes também, né, que a gente tem dentro da cidade. Eu acho que não vou conseguir lembrar todo mundo agora, mas esses nomes, assim, que estão vindo, assim, são nomes que eu sempre tive, assim, como referência, tanto homens como mulheres, que realmente fazem, de fato, essa cultura andar dentro da cidade. Então, assim, pra mim hoje fazer parte disso, de ser de alguma forma, eu não me considero, assim, tão referência, mas quando as pessoas vêm falar comigo e me falam como referência, é indescritível. Assim. Com certeza. Agora, Gabriela, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de conhecer seus projetos atuais, né? E o que aproxima suas obras, falar um pouquinho das suas obras, né? E que memórias você deseja colocar em circulação por meio delas? Elas se aproximam porque todas nascem com uma preocupação com a memória, ancestralidade e história que muitas vezes são contadas de forma limitada ou ficam fora de espaços centrais. Então, por exemplo, quando eu fiz jornalismo, eu sempre falava que eu fazia jornalismo porque eu queria muito ouvir e gosto muito de ouvir e contar histórias, né? E a gente aprendia também muito no jornalismo que a gente não podia falar, vou dar a voz para tal pessoa, né? Não, a pessoa já tem a voz dela. Você vai ampliar aquela voz. Eu acho que por meio da arte a gente faz muito isso, né? Amplia a nossa voz e a dos outros também. E tem Eduardo Galeano, que é um escritor, jornalista, historiador que eu gosto muito também, falecido já, mas ele falava assim, que a gente tem que ter um olho no micro e outro no macro, como jornalistas, né? No meu caso, no caso dele, mais como historiador. E eu falei disso aqui hoje algumas vezes, e é isso. Então, é você ter esse olho, por exemplo, no Coração de Mãe, que é o documentário sobre as pessoas que passaram pelo sistema penitenciário. Falei, vou entrevistar as mães dessas pessoas, porque é um jeito de você falar um tema macro, que são os problemas de violência, de racismo estrutural, os problemas penitenciários do país, olhando por um tema micro, que é aquela família, que é aquela mãe, né? Que é uma questão no Brasil, né? As mães solo. É uma realidade. De filhos negros que, sim, enfim, são presos, enfim. Então, você consegue ter essa aproximação. Então, eu acho que, no geral, essas obras, as minhas obras todas têm essa questão com esse micro, o macro, identidade, memórias, narrativas minhas e dos outros também. Então, com histórias complexas, mas que te tocam por meio de algum lugar profundo, afetivo, ou que te encante, ou que te toque por meio de esse tema aqui não é só a favor ou sou contra. É inegável que um ser humano passar por isso não é tão, né, legal. Beleza, a pessoa quer julgar quem cometeu um crime. Ok, algumas coisas são escolhas, e aí a gente tem questões muito maiores, mas é inegável o sofrimento daquela mãe, né, quando ela traz essa história. Então, eu acho que é isso, que eu tenho desejo de colocar em circulação, essa memória viva, com humanidade, contradições, dignidade. São todos trabalhos diferentes, mas perguntam quem tem o direito de narrar, quais histórias são preservadas e como a arte pode construir outras formas de escuta. Perfeito, obrigado, Gabriela, por compartilhar um pouco da sua história, de toda a sua contribuição para a cultura de Uberlândia, que eu vejo que precisa realmente crescer mais e ter mais visibilidade. E também agora, para encerrar, Nicomedes, gostaria de saber seus projetos. Você também é uma pessoa que transita bastante, então saber como que esses projetos eles se contemplam no propósito de valorizar os artistas também, outros sons, também valorizar narrativas e também falar para aquela pessoa que está querendo também escrever tudo mais, ou começar também, que vocês falaram muito, mas poder dar um recadinho final. Não, sim. Então, hoje eu tenho o site, né, Cultura Preta, que, né, sempre que eu falo assim, eu acho que não esperava que virar tudo que virou, né, hoje ser um site que a gente pode compartilhar
artistas, principalmente artistas aqui da região, né? Eu lembro exatamente qual foi o primeiro artista que a gente trouxe, que foi o Vine, né? Com o primeiro álbum dele, assim. E pra mim é muito realizador, né? Poder não só fazer parte da comunidade, mas também poder divulgar essa comunidade que eu faço parte, né? Poder, em vários momentos e situações, assim, poder trazer essa voz também, né? Que a galera às vezes busca, e através do meu trabalho isso é muito gratificante, assim. Para quem quer escrever, assim, eu acho que o primeiro passo é, de fato, papel, caneta e vai para cima, assim. Pensa o que você quer escrever, busca referências. Eu tenho, né, eu falei muito dessa origem que eu tenho do rap, mas eu acho que a gente pode escrever de qualquer coisa, em qualquer lugar, né? Eu acho que tudo é válido, né? A gente fala muito dessa questão do sofrimento, resistência, da crítica, mas também a gente pode brincar na escrita, a gente pode falar de amor, a gente pode inventar também, né? A poesia, eu acho que ela também é sobre isso, né? De a gente poder trazer situações, seja elas verdadeiras ou não, para dentro de um espaço que vai ser acolhido, né? E isso vale para poesia, isso vale para o rap, isso vale para todas as áreas da cultura hip hop e com certeza outras áreas artísticas também, né? Porque, querendo ou não, eu lembro que alguns slams que a gente ia fazer, né? A pessoa falava assim, mas acho que eu não sei recitar. Eu falei, mas recitar basicamente é falar. Falar você sabe falar, né? Então vai lá e fala, né? Não se preocupe com... Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo, tipo, mas eu vou ler, por exemplo, a minha poesia. Leia, né? Esse é o primeiro passo, às vezes, né? Às vezes você, através da sua letra, você vai se reconhecendo, vai se entendendo também. Dentro de projetos aí, tem uma música que eu lancei recentemente, né? Que é a Preto Vivo, tá no Spotify, tá em vários lugares aí. Tô participando de muitos eventos aqui da cidade, fico muito feliz, né? Teve o Festival do Coreto que teve recentemente. Você também é uma das atrações do Festival Timbre também, com a música. Participei o ano passado com a poesia também no Timbre. Então, assim, o que eu posso dizer para essa galera vai, corre atrás, participa, busca, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Se você nunca leu uma poesia em lugar nenhum para ninguém, sempre vai ter a oportunidade de ter a primeira. E depois da primeira eu tenho certeza que vai ser muito bom. E é algo que nunca tá pronto, né? Exato. Eu acho que também é muito importante você ter essa noção. Eu nunca esqueço um menino uma vez em São Paulo que fazia rap e ele falou assim, nossa, tem uns 3 anos que eu tô estudando um tipo tal de batida, produzindo, só que eu nunca acho que tá pronto. E aí ele criou uma coisa e aí depois outra pessoa foi lá, criou algo muito parecido e soltou, sem conhecer o dele. E ele ficou tipo, nossa, agora se eu soltar vai parecer que eu copiei, né? Então eu acho que é isso, é você ter a sua autenticidade, ter o seu coração aberto e entender que a arte, ela nunca tá pronta. Você pode trazer um poema, uma música hoje, você pode mudar ela amanhã, mas solta, faz acontecer. Porque se sentir pronto, acho que é raro, né? Difícil. Perfeito. Gente, nosso tempo explodiu já. Gostaria muito de agradecer pela conversa, agradecer a Gabriela, Nicomedes, a presença de vocês por ter trago pra gente coisas tão ricas, sabe? Como ver a cultura de Uberlândia que muitas vezes não é mostrada e não é debatida. Então, gostaria de agradecer a presença e nosso muito obrigado do podcast por estar aqui com a gente. Muito obrigada, a experiência foi ótima, prazer enorme conhecer vocês e muito obrigada por compartilhar com a gente as experiências. Nossa, obrigada. Obrigada a vocês. E esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Nos siga no Instagram, @afrosaudeufo, e até a próxima semana. E claro, não podemos deixar de agradecer o nosso grande apoiador, a Diepafro UFO. Até mais. Obrigada.